Sejam bem-vindos ao Bittencourt Cast, podcast que conecta você ao que há de mais relevante no universo dos negócios, varejo e franchise. Hoje temos aqui um episódio muito especial com Marcelo Crespo, que é o CEO do Grupo Nori, que é um grupo que concentra 5 marcas de alimentação. Muito obrigada, Marcelo, por você estar aqui conosco. Obrigado, Mônica. Estou muito feliz aqui de estar com vocês, lançando uma das nossas marcas, né? Que é a Choice Oriental, iniciando o processo de franchise dela junto ao Grupo Bittencourt. Estou muito feliz, satisfeito com a feira, com a presença de vocês e também a receptividade do público em geral com a nossa marca. Para começar, eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente a sua trajetória como executivo, desde os primeiros passos da sua carreira até chegar à liderança dessa marca, que é a Choice Oriental. Quais foram os marcos que mais moldaram o seu estilo de gestão até aqui? Então, minha história ela é baseada como executivo do Grupo Sacavalcante. É um grupo que tem várias vertentes de negócio, mas o core business deles é a atuação na área de shopping center, construção civil, e eles tinham de forma regional, no Espírito Santo, um braço de alimentação. Tem também área de comunicação e diversas outras frentes de investimentos. Eu iniciei no grupo há 25 anos, vindo de baixo, né? Ali ainda como estagiário, fazendo faculdade no Rio de Janeiro. E fui muito direcionado à área financeira. Então, tive uma carreira grande na área financeira dentro do grupo até 2013. E aí participei muito de todos os negócios, né? Como financeiro, eu estava atuando na área de shopping, na área de construção, com viabilidade, enfim, bancos, todas as estratégias, expansões também, né? Fizemos expansão de shopping, fizemos venda de shopping, e também na área de alimentação, fazia toda a supervisão também, e todas essas áreas tinham lá seus executivos. Em 2013, eu tive a oportunidade de ir para o Espírito Santo e assumir como CEO a área de alimentação. Aí eu saí da área financeira, virei executivo. Mas continuei na área financeira, porque quando eu fui para o Espírito Santo, a gente fez um CSC lá no Espírito Santo para cuidar das empresas do Espírito Santo. Então, a hold deu uma pequena dividida. Então, eu assumi todos os negócios do Espírito Santo como holding, mas eu também tinha o chapéu de executivo da área de alimentação. E aí foi paixão à primeira vista, né? A gente até então era só franqueado, né? A gente tinha as marcas Bob's e Spoleto, então passei a minha vida sendo franqueado. E quando eu assumi, a gente começou a se aventurar com marcas próprias. E construímos 4 marcas próprias de 2013 a 2024. Passamos pandemia, passamos por essa coisa toda. E agora, recente, né, no início do ano, a gente já vinha tendo conversas com o grupo, e o grupo é muito grande na área de real estate, o Grupo Sá, passou a perder um pouco o sentido a área de alimentação como operador de loja. Eles também não estavam tão engajados para virar a chave e se tornar franqueadores, que aí sim a gente teria uma amplitude bem grande de crescimento nesse segmento. Também não estava no nosso radar ser operador de lojas fora do eixo do Espírito Santo, então sabia-se que aquele negócio não ia crescer muito mais. Então entrou em conversas internas para fazer ali uma saída, né, desse negócio de alimentação. E eu me posicionei como comprador, né? E aí fizemos uma negociação bem amigável, bem amistosa, né? Eu tinha 25 anos de grupo, tudo mais. Essas marcas que o Grupo Nori comprou foram marcas que eu criei, CNPJs que eu criei. Então, estava tudo certinho. Foi uma negociação de 30 minutos, para falar a verdade para vocês. Que legal. Então, aí o Grupo Sá continuou com as franquias, Bob Spoleto, e eu fiquei com todas as outras marcas, que é a marca Choice, a marca Terra Vista
que é uma culinária brasileira, né, com carnes, frutos do mar, restaurantes grandes, com 300 lugares. Temos também o Alegria, que é um rodízio de pizza com buffet. Temos também a Dom Burger, que é uma hamburgueria gourmet focada em praça de alimentação de shopping. Minha esposa tinha uma marca também de alimentação de esfirra, chama-se Joca. E aí Esfirra? de esfirra e pizza, mas bastante foco em esfirra. Aí eu incorporei para o grupo também, né, essa marca. E tem o Choice, né, de culinária oriental, que desde lá de trás, ainda dentro do Grupo Sacavalcante, eu entendia que era a marca que a gente conseguiria tornar franquia e ter um grande crescimento. Então, no momento que eu comprei essas marcas, né, criei o Grupo Nori e já fui logo de primeira, procurei o Grupo Tencourt, que eu já conhecia, através de outros empresários que já tinham passado por aqui e tinham elogiado muito, e iniciei essa tratativa com eles para fazer a formatação da franquia. E conseguimos fazer aí em 3, 4 meses, saímos com as primeiras conversas com a Liana, com o Cristiano, a gente via assim. Eles logo viram, gente, isso aqui é extremamente franqueável, porque os números são muito bons, são absurdos, que a gente consegue ter de números dentro das praças de alimentação do Espírito Santo. Então, ainda mais se a gente sai desse eixo do Espírito Santo, o potencial é muito grande. Então, logo de primeira, a gente viu esse potencial, aceleramos aí a formatação, conseguimos trabalhar bastante nisso e já estamos na feira, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, então, que tem bastante a ver com esse processo que você já está nos contando. Como foi o processo de implementação do modelo de franquias na empresa? O que norteou essa sua decisão de investir no franchising e quais foram os desafios e por que a escolha da Choice? A escolha da Choice porque era uma empresa que tem um nível de faturamento muito alto, uma cozinha, uma formatação de cozinha, que é um self-service, com um custo bem enxuto, e a parte processual muito bem definida. As pessoas às vezes até têm medo assim de comida oriental, tal, preciso de um sushi man, uma mão de obra muito especializada, tal. Não, eu não contrato nenhum sushi man. Eu contrato pessoas que não sabem segurar uma faca, entendeu? Justamente porque a gente já tem pessoas treinadas e é tudo processo. E é muito simples, tem muito maquinário adequado para evitar erros. Fica enxuto. Hoje, né, tem essa questão da mão de obra, da produtividade. O Choice tem uma produtividade altíssima. Você, com uma loja que fatura R$ 400 mil, você tem aí 12 funcionários, você fica com produtividade acima de 30, 35 mil reais, enquanto o setor fica brigando ali por 15 mil. Então, isso é um fator muito interessante. O investimento, ele, teoricamente, não é muito grande. É uma cozinha simples, sem fumaça, sem muita complexidade, entendeu? Então, tem um atendimento direto do cliente. Então, são diversos fatores que nos permitiram falar, esse aqui é a joia da coroa. Legal. Entendeu? Aqui a gente consegue ter uma expansão e você ainda tem outro fator. As praças de alimentação são carentes de uma alimentação japonesa. Tem alguns mais pratos fechados, tal, mas self-service não são muitos modelos. Então a gente também traria com um diferencial para o mix dos shoppings, principalmente, entendeu? Eu acho também, Marcelo, que você tem experiência, teve experiência como franqueado, teve experiência com shopping. Sim. Então, acho que tudo isso acabou contribuindo para essa decisão. Eu vejo que você tem um foco que é muito importante e relevante, que é em número, em resultado. E isso, né? O que de resultado o franqueado vai ter com essa marca? Não, Isso é fundamental hoje, total. quando a gente fala de franchising consciente e saudável. Porque quando o modelo ele fica já com o processo todo certinho, a gente como franqueador aqui, a gente entrega tudo para o cliente. Já entrega tudo para o franqueado. Modelo perfeito. Qual é a variável que a gente vai ter que trabalhar junto, que aí sim é uma expertise muito importante e que aí não pode estar falhando? É o ponto. Né? Que shopping que ponto que e que custo
tem esse ponto. Se a gente acerta isso, e aí sim, eu já tenho 6 lojas, já tenho 14 anos de mercado com esta marca, nunca fechamos uma loja, nunca tivemos um prejuízo, passamos por pandemia, de certa forma, tranquilo, nessa empresa. Então, assim, a gente já tem todos os indicadores muito bem formatadinhos, a chance da gente errar num ponto, numa coisa, é muito pequena, ainda mais dentro de um shopping center, que o shopping center tem todos os dados. Na hora que a gente vai fechar uma loja, o shopping center diz qual é o público, qual a qualificação do público, qual o ticket médio do shopping, quantas pessoas passam num dia tal, no final de semana. A grande maioria do shopping tem por corredor. Entendeu? E aí, por outro lado, você ainda tem quem está na sua praça de alimentação, quem são os players. Através dos players que estão ali, a gente também já sabe que estamos no mercado que está. Então, para acertar o faturamento e com isso saber que custo de ocupação a gente vai ter, é muito tranquilo, vamos dizer assim, a gente compilando bem esses dados, a gente vai errar pouco. E aí o resto tudo está entregue. Um CMO adequado, que é em função da operação. O CMV também em função da operação. Tal, e aí tudo se encaixa. A taxa de risco fica pequena, a necessidade do franqueador ser um operador presente, barriga no balcão, só vai diferenciar a rentabilidade dele, né? Ah, eu estou lá, barriga do balcão, ele vai ter 2 funcionários a menos, um gerente, um assistente, talvez. Ah, não, quero mais investir, estou mais por trás, tal, fazendo outras coisas. Ele vai conseguir também, colocando um bom operador, um bom gerente. Então, tem uma flexibilidade muito grande, e aí vira conta matemática, né? É botar um determinado dinheiro e esse dinheiro retornar dando de forma perpétua. Quando a gente fala em shopping, a gente fica muito confortável também, porque o modelo de negócio de shopping é o quê? Alugar. Sim. Né? Em nenhum momento ele vai chegar lá, o do chopeiro vai falar assim: ah, eu quero esse ponto de volta e vou botar uma piscina. Não vai, não vou fazer uma casa, vou fazer um prédio. Então, assim, você acaba tendo um investimento que a gente contabiliza sempre para retornar em 3 anos, 2 anos, e em cima de um contrato de 5 anos de shopping, mas você tem a garantia que num contrato de shopping você pode ficar ali 3 gerações, Sim, se quiser, tranquilamente. porque a lei também nos protege quanto a isso nas renovatórias, já em relação à renovação dos aluguéis. Você pode ficar o resto da vida, você estando em dia com tudo direitinho. Não, e obviamente, se é uma parceria que interessa para o shopping, ele quer manter, porque Sempre vai parceria querer. boa é um ganha-ganha. Sempre vai E custo de querer. ocupação é uma linha muito relevante e importante no DRE. É bem relevante, mas as mais relevantes são CMO e CMV, tá? Mas o custo de ocupação vai te jogar ali, se você vai ganhar 10, 12%, se você vai ganhar 15, 16%. Exato. Como os valores da companhia influenciam as decisões estratégicas da marca na franqueadora? Então, nossos valores como companhia é, conectada ao negócio de franquia que nós estamos começando agora, como você bem falou, a gente não tem franqueado ainda, mas não temos franqueados entre aspas, tá? Porque E você é franqueado, né? eu já sou franqueado das minhas lojas. Você tem 6 pilotos, né? Tenho Isso é 6 importante. pilotos e estou trabalhando com as lojas como se fossem meus franqueados, com os sistemas de extranet, de treinamento, com toda a parte que eu vou fornecer para o meu franqueado, eu já tenho isso dentro de casa fazendo dentro da minha loja, entendeu? Então, a gente já está prototipando o que dá certo, o que não dá certo, o que a gente precisa, tal. Então, isso aí já está tudo modelado. Os manuais já estão feitos, tudo isso já foi. E aonde estão os nossos valores? Como eu já tenho restaurantes, estou até expandindo essa minha área de restaurante, porque apesar da gente ser franqueador, né, tá entrando no modelo de franqueador, a gente também tem as lojas nossas. E eu estou abrindo um leque de ter franquias também, né? Não mais Bob Spoleto, mas já estou tendo outras franquias para a gente estar sempre no segmento, sempre entendendo as melhores práticas e evoluindo como franqueador também. Mas o grande diferencial que a gente vai estar atuando é o ombro a ombro com o franqueado. Meu franqueado tem que ser ganhador de dinheiro. A gente só vai ter franqueado, só vai aprovar ponto se eu aprovasse esse ponto para mim, entendeu? Excelente. Nunca vamos entrar dessa forma kamikaze, sair abrindo de qualquer jeito, pensando nisso, não.
Quero o cara saudável, quero o franqueado saudável, como se fosse para mim. Se um dia ele quiser vender a unidade, eu quero estar assim disponível para ser o comprador dessa unidade, sabe? Não Legal. por que eu queira operar, não é essa a minha intenção. Mas assim, os números serem bons o suficiente. Então a gente vai fazer isso da melhor forma possível, juntos. Porque, como eu falei, tá tudo dado, né? Acertar a operação é mole. Se a gente acertou tudo, inclusive o ponto, e ele está operando mal, eu vou jogar um time lá para virar essa loja. Como eu falei, é pouca gente. A gente não está falando de um negócio com 50 pessoas, 40 pessoas. Eu estou falando de um negócio que eu jogo 4 funcionários lá, 4 tropas de elite minha ali, 4 faixa preta. Eu trago do Espírito Santo, fica lá 15 dias, vira essa loja. Acerta tudo, vai acertar CMV, vai acertar a operação, vai acertar tudo, não tem mistério. Entendeu? A gente já faz isso. Então a chance do franqueado falhar é grande, é pequena. É pequena, porque na hora que ele falhar, a gente está enxergando, ele pediu socorro, a gente viu o número dele e a gente socorre ele de forma bem tranquila. Então, é assim que a gente vai estar atuando. Esse vai ser a cultura, os valores que nós estamos inserindo, que é a cultura das nossas lojas. As nossas lojas, quando uma loja saiu um gerente, a loja perdeu ali a mão um pouco, perdeu rentabilidade, a gente já pega a nossa tropa de elite, já joga, entendeu? A gente tem uma equipe multidisciplinar que consegue atuar na área de hambúrguer, na área de japonês, na área de pizza, porque tá mecanizado, sabe? Tá processual isso. Você sabe que treinamento e capacitação, que é exatamente isso que você está falando, é um suporte super, super Não, importante. imagino, eu já fui franqueado, você não dorme ali uma semana antes, você fica preocupado. E eu já tive também outras franquias, né? Não só Boss Spoleto, a gente já passou por Bonaparte, a gente já passou por Balada Mix, já tive outras franquias, já conheci, e a gente pega um pouco do melhor de cada um. Acho que você acabou simplificando, né? Porque o Balada Mix, eu conheço, eu era do Rio, né? A marca do Isso. Rio, eu conheço bem, e me parecia Bem bem complexo. Bem complexo. complexo, cardápio Então, grande e tal. O exatamente. Balada Mix foi uma bela escola para mim, entendeu? Na época eu fiquei muito preocupado, né, na inauguração e tal, e é um modelo que a gente vai atuar bem parecido com eles nessa parte da implementação, que eles me deram todo o apoio. Eles trouxeram, eu mandei uma parte da minha equipe, né, do meu staff, para treinar com eles uma semana, sem subir muito custo, sabe? Tem umas franquias que colocam um custo absurdo de treinamento hoje em dia, né? Avião, estadia, aquela coisa toda. Joga seu custo lá para cima, o cara fica 2 meses viajando, carregando uma folha de pagamento de um monte de gente que com turnover alto, que dá 6 meses ele já se perdeu. Então a gente vai ter um treinamento com staff vindo até as nossas bases, e uma semana antes a gente vai estar com um staff suficiente para rodar a loja dele. Se tudo der errado na vida dele, se todos os funcionários abandonarem ele, inclusive aqueles que foram treinados, a nossa equipe vai virar aquela loja, vai tocar aquela loja. Vai tocar no máximo de produtividade e de faturamento? Não, mas a loja vai inaugurar, vai faturar bem, vamos recompor aquela equipe dele, vamos ficar o tempo necessário e vamos tocar. Então, essa tranquilidade eu vou passar para o meu franqueado. Ele vai ter essa tranquilidade. É claro que a gente vai trabalhar junto, eu quero que a equipe dele saiba fazer, eu quero estar lá o mínimo de tempo possível, entendeu? Mas se precisar, a gente vai estar lá. Ele não vai rodar uma loja ruim, entendeu? Eu simplesmente viro as costas, se vira aí. Isso não vai Porque, na acontecer, não tem verdade, o como. negócio de franquia é gestão a 4 mãos, né? Então, isso que você Gestão está em 4 fazendo é mãos. pegar a mão do Não. franqueado e E vai estar começar lá o no negócio. nosso contrato. Essa responsabilidade nossa, tá lá, entendeu? É que, na verdade, eu acho que essa tua experiência como franqueado traz e enriquece muito o Sim. negócio, né? Porque você já teve ou já em algum momento sentiu essa dor. E entende o quão é importante esse suporte, essa mãozinha Sim, sim, a para pessoa tocar está o entregando a negócio. vida dela ali. Tá a Exato. família envolvida, tá todo mundo. Se der errado, aí você vira as costas. Não existe, não tem coisa. A gente já conversou um pouco, né? Como a gente está começando, a gente é tão confortável com isso, e eu tenho tanto investidor
hoje por trás de mim, querendo participar de certa forma do choice, do investimento, porque sabe os retornos que são, que a gente consegue até viabilizar uma sociedade para esse franqueado, se ele não tiver o capital inteiro e tal, e a gente precisa que ele opere, né? Claro. Mas não ter o capital inteiro, a gente consegue viabilizar, trazer sócios investidores, né? Poder fazer opções para que ele está com medo, está querendo diminuir o risco dele, ele fica um percentual menor, mas lá na frente ele viu que deu super certo, aí ele quer ter um percentual maior, ele recompra essa participação de volta. Então, assim, é um modelo muito mesmo feito para aquela pessoa tornar aquilo a vida dela mesmo, de forma perpétua, não é só para ela, é para um filho, é para um parente, e hoje ele tem uma loja, amanhã ele tem duas, depois se torna um multifranqueado, entendeu? Então, a gente está indo muito nessa linha. Que é desculpa te interromper, mas que é um lema, assim, um slogan que eu gosto muito quando a gente fala de expansão, que é abrir e manter abertas, né? Eu Total, vejo que você tem bastante essa total. preocupação. Vai matar meu coração se chegar ao ponto de uma loja fechar, entendeu? Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Eu sei que você já me respondeu um pouco, mas como os pilares do negócio são incorporados à lógica de rede para que também cheguem na ponta, na operação do franqueado? Então, como eu falei, muito processo, tá? Mas você tem que ter um dono. E o foco tá no gestor, né? Que seja o franqueado, se for aquele franqueado operador, né? Que está operando o dia a dia. Então, o foco tá ali nele. Ou o gerente dele. Esse staff, ele define tudo ali dentro, entendeu? Mas, por outro lado, como eu falei, os processos, os checklists, os treinamentos, os certificados, tudo é online, tudo na ponta do tablet. E nós, como franqueador, estamos enxergando tudo que está acontecendo. As notas dos clientes, a venda, se o corpo de funcionário deles fez os devidos treinamentos. Isso faz em 10 minutos, 30 minutos, e o sistema registra quanto tempo a pessoa ficou lá no coisa. Então, a gente consegue acompanhar tudo. E esses indicadores não tem jeito. Se fez bem feito, roda bem. Fez mal feito, roda mal. A gente aponta, já diz, ó, o erro está aqui. É aqui que você vai acertar. Só faz isso, por favor. Fez isso aqui, vai acertar. E acerta, e a coisa anda. Entendeu? Na pior das hipóteses, não estou conseguindo. Manda um staff meu lá, umzinho só, põe a casa em ordem, ajeita, dá 15 dias, está tudo rodando de novo direito. Entendeu? Então, assim, isso a gente está muito tranquilo quanto a isso. Porque já troquei gerente várias vezes. A loja estava boa, depois ela ficou ruim. Aí a gente manda lá, acerta, não sei o quê. A receita do bolo está lá. O problema é quem faz o bolo, às vezes, que erra a mão um pouquinho. Mas a gente conserta. Ou que muda os ingredientes. Tem essa. Tem os que chegam, eu sei fazer melhor do que vocês. Aí vai lá, começa a mexer, aí começa a dar problema. Maravilha. Vamos falar um pouco do mercado. A gente está vivendo um mercado competitivo e super desafiador. Quais os mecanismos de governança e gestão de rede você entende que são importantes para garantir a perenidade do negócio? Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Concordo totalmente. Não tem muito mistério, não. Ficar ali no blá, blá, última blá, vai linha. melhorar. A última linha estamos mudando fundamental. não sei o quê, e fica te rolando ali. Esquece. Ganhar dinheiro no primeiro dia. Abriu a porta, já tem que ser ganhador de dinheiro, entendeu? Franqueado feliz é que está botando dinheiro no bolso. É isso. E aí isso que vai reverberar, e é isso que a gente vai batalhar. Isso a gente sabe fazer, porque temos as nossas operações são rentáveis, e a deles vai ser também. Então, ganhou dinheiro, tá tudo resolvido. E tem que ficar ganhando dinheiro o tempo todo. O tempo todo. E o mercado permite isso. Você se ajusta, tudo dá para trabalhar bem. Então, continuando a falar de mercado, atualmente o mercado exige um olhar super atento às transformações aceleradas do comportamento do consumidor, principalmente nas novas gerações. Como isso tem impactado as decisões de marketing, experiência do consumidor e canais de venda? Perfeita pergunta.
justamente que assim, um dos fatores da gente trazer o Choice como franquia foi essa percepção de que cada vez mais a comida oriental está atingindo diversas faixas etárias. Eu comecei a comer comida oriental com, sei lá, mais de 20 anos, né? Meus filhos com 3, 4 anos comem sashimi como se fosse arroz. Verdade. É uma loucura. E a gente tem uns eventos de marketing que é o Japa Kids, que Ah, a gente legal. faz com shopping, aí pega aquela praça, a praça de eventos, que geralmente o shopping tem, põe várias mesas, aí põe eles com a faixinha de sushi man, não sei o quê, ensina eles a fazerem arroz e tal. Então a gente tem justamente trazendo as crianças, é, Educando mesmo, né? educando, né, como segura o hashi, como Isso. serve, as mães ficam ali, os pais, né, acompanhando aquilo, muito interessante. Aí a comida que ele prepara, ele leva para casa e come. Então, a gente atua muito nessa divulgação, né, nessa preparação dessa nova geração que está crescendo. E a turma mais idosa também está participando da comida oriental muito bem. E mais outro detalhe, como eu estou sempre falando choice oriental. Para Uhum. quê? Para a gente não ficar vinculado ao japonês. O Sim, chinês está entrando forte, o coreano está entrando super forte, forte. e a população está engajada nessa alimentação, está gostando. E aí, como a gente tem um buffet muito grande, a gente não está preso só à culinária japonesa. Não, fica Fica mais ali democrático. tem um percentual da nossa rampa que já está com os coreanos, está com o chinês. E na proporção que o mercado foi evoluindo para determinadas receitas, a gente vai ser natural. Então, nossa plataforma ela já está preparada para isso, entendeu? Legal. É só mesmo a gente identificar produtos e colocar na rampa e sentindo o comportamento do consumidor. Tem regiões que vai consumir menos, tem regiões que vão consumir mais. A gente tem modelos porque apesar de ser um self-service, né? Você fala assim, como que você sabe o seu mix de venda? Uhum. Então a gente tem como medir o nosso mix de venda em função de tudo que a gente coloca na rampa, né? Pesando, Sim. tal. Quando a gente faz um movimento de análise de mix de venda, a gente pega uma pessoa, essa pessoa fica uma semana ali dedicada a fazer a pesagem de tudo que Uhum. entra, tudo que sai, reposição, tudo mais, e aí a gente consegue tirar o mix de venda, né, do buffet, vamos dizer assim. Porque no sistema não te dá isso, né? O sistema só te dá o peso, te dá o que a pessoa comeu. Então a gente consegue fazer essas medições, e aí, diante dessas medições, a gente ia alterando o cardápio, posicionamento na rampa, uma série de coisas. Aí vem aquela inteligência de cardápio, onde a gente vai conseguir sempre ter um CMV equilibrado e também identificar o que o consumidor prefere, vem preferindo, vem se movimentando em relação ao paladar. Legal. E agora vamos falar um pouco de futuro, para entender quais são as projeções que você faz para a marca daqui a 5, 10 anos. Eu não estou fazendo muita projeção, não. A Bittencourt faz umas projeções aí, estão animados, nos vê como uma grande franquia no futuro. Eu estou querendo trabalhar só, na proporção que vierem pessoas interessadas, a gente indo aos shoppings, vendo as oportunidades que vão aparecendo, a gente vai atuando. Se ali na frente a gente ficar grande, ótimo. Se não ficar também, ótimo também, desde que os que tenham estejam ganhando dinheiro. E eu acho que é muito natural. O boca a boca, você vê ali aquele ponto, aquele cara ganhador de dinheiro, fica todo mundo sabendo, aí ele já quer montar outro, e já fala com o familiar, poxa, monta também, e aí aquilo já vai se reverberando, é bem É bem natural natural, isso, orgânico. isso acontecer, né? Tem aquelas franquias que sai explodindo, né? Porque aí faz um marketing absurdo, entra um investidor grande e tal. Não vai ser minha pegada. A gente vai fazer uma forma bem orgânica, bem justa e bem pé no E chão. eu acho bacana também olhar para dentro da rede quando para pensar em expansão, né? Assim, tem um estudo que diz que 50% da expansão acontece olhando para dentro, né? Né? Eu Que eu acho conheço redes bacana, que eu né? acho que está em 100%, Exatamente. porque já
já acha um ponto bom, já consegue um operador, aí o cara não tem tudo, aí pega um monte de sócio da rede, aí o cara entra com 10% aqui, 20% ali, já faz a composição, já viabiliza, aí o outro que já tem uma loja já busca um outro ponto com outro operador, e não sei o que, e pega uma fatia de 20%, eles já ficam se retroalimentando ali. Por quê? Isso só acontece com um negócio bom. Com um negócio ruim, o cara está procurando alguém para ele passar a bomba. Mas quando a gente fala de expansão, Marcelo, pelo menos minha opinião, é que a gente também sempre tem que ter um percentual de novos entrantes Total, para total. oxigenar a rede. Isso é Total, sempre é. importante, criar essa concorrência saudável, mas obviamente olhar para dentro. E o mercado agora ele tá olhando muito para o multifranqueado, né? Até há pouco tempo você tinha cláusulas contratuais impedindo aquele franqueado de ter outros negócios ou negócios semelhantes, porque ele ia perder o foco dele e tal. E agora o mercado já está entendendo, não, peraí, o cara é profissional deste negócio, do business de franquia e alimentação, e ele quer ter várias marcas, né? Porque ele já sabe como que rege o modelo. Lá fora tem empresas de capital aberto gigantescas que têm diversas franquias, né? Então, aquele segredo da franquia, aquela coisa toda que eles ficavam preocupados, isso meio que morreu. Então, hoje a gente é uma grande opção para o multifranqueado, né? Vai pegar aqui as palavras que eu estou falando, vai entender perfeitamente o que eu estou falando, vai nos conhecer, vai ver a veracidade em tudo, diante da realidade que ele já conhece, e uma vez a gente entrando, né, tendo esse multifranqueado como franqueado, ele já também informa aos amigos dele daquela franquia tal, que todo mundo quer ser multifranqueado. De boas franquias, obviamente, né? E é raro você ter boas franquias com franqueados saindo da rede. Bem raro. Só questões pessoais. Porque quando você acerta, faz o investimento, tá num shopping e o negócio rende, ele não vende nunca essa franquia. Ele não Pelo sai contrário, nunca. ele quer abrir outra, quer achar um outro negócio. Eu sou assim. Eu estou fazendo isso. E agora eu queria saber, me contar um pouco sobre a sua experiência na feira de franchising, na BF. Olha, minha primeira feira, né, como franqueador, já vim várias vezes aqui como franqueado, né, procurando negócios, olhando, Olha, conversando e tal. mudou de lugar na mesa. Eu mudei de lugar na mesa total. Tô gostando muito, né? É um lugar que a gente conversa, que a gente está aparecendo, conversando com muita gente. Como eu falei, muitos franqueados a gente está conversando. Pessoal de shopping a gente está conversando com todos. Pessoas curiosas também, que vêm perguntar do negócio se interessando. Depois a gente vai conversar mais na frente, com mais detalhes. Então, assim, para mim está sendo uma experiência espetacular. Acho que a gente está se mostrando ao Brasil de uma Sem forma. dúvida. É a maior feira do mundo, né? Sim, como visibilidade é a De- maior feira da América Latina. Então tem que estar na feira. Acho que a nossa linha de crescimento ela starta aqui e ela já dá uma boa impulsionada em função da feira, né? Sem a Sim. feira, talvez isso demore um pouco mais para engrenar. Então, estou gostando muito, minha primeira experiência. Já E estou querendo olhar como que vai ser o ano que que vem. ótimo. E é uma exposição também, né, para shoppings, né? Porque os shoppings acabam vindo à feira Todos para os também shoppings estão entender aí, todos todos os os shoppings shoppings. estão aí. Isso. É impressionante. Por quê? Porque eles também têm essa necessidade de melhorar o mix dele. É uma loja na praça. Estou falando de alimentação, né? Mas o shopping ele está aqui olhando tudo, né? Está olhando desde roupa até alimentação, porque ele quer ocupar o shopping dele. Então ele vê novas marcas aqui, ele já pega, ele já conecta com aquele lojista que quer ser um multifranqueado. Ele também nos ajuda nesse trabalho. Sem Entendeu? Eu, dúvida. particularmente, todas as franquias que eu comprei vieram de conversas com o comercial de shopping, com o superintendente de shopping, todas. Eles chegam, conhece aquela tal franquia? Não, não conheço. Vamos lá ver. Aí você estuda, começa a conversar, tal, às vezes encaixa, aí ele já tem o ponto, tal. Então isso tudo fica se retroalimentando também Eu nesse acho mercado. fundamental esse trabalho com shopping, esse corpo a corpo, porque de fato é um match perfeito. A gente tem marcas
E eles têm lojistas que muitas vezes querem diversificar, Hoje os shoppings têm rede comercial sem dúvida. específico para franquias, para estar atuando com franquias. E aí ele conhece números, ele sabe o que vai encaixar bem na região, conhece todas as franquias que estão no mercado e tal. Então, quando eu estou lançando aqui, a gente está aqui hoje lançando a nossa franquia, que é uma franquia de faturamento muito alto, né? A gente está falando de faturamentos acima de 4 milhões no ano, não é qualquer franquia. A maioria aí é cento e poucos mil por mês, né? 2 milhões por ano, aquela coisa. A gente é uma franquia robusta, isso chama muita atenção para o shopping também, que quanto mais faturamento para dentro do shopping, dentro do mix dele, mais eles rentabilizam também o negócio deles, né? Lógico. Marcelo, agradeço demais sua participação, adorei saber mais da sua história. Agradeço vocês também, Mônica, Grupo Bettencourt, toda a receptividade, todo o trabalho que vocês fizeram. Estou muito satisfeito e estamos aí prontos para a próxima feira. Estou ansiosa para a gente trabalhar, botar a mão na massa. É isso aí, um abraço.